Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, muita coisa rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, aonde eu, Tidico, vou informar vocês de tudo que está acontecendo nesse vídeo. Inclusive, gente, tem atualizações de mercado da bola do nosso tricolor, né? Tem muita coisa acontecendo e eu vou trazer tudo aqui pra vocês nesse vídeo aqui maravilhoso, onde nós vamos falar tudo do maior clube do mundo, o São Paulo Futebol Clube. Então já chega nesse like aí, nesse likeinho aí maroto, já vai chegando nesse like e bora pro vídeo porque nós temos bastante coisas pra falar. E também, gente, o mercado da bola tá aquecidíssimo, envolvendo já nosso jogador Juliano Galopo, que muito provavelmente ficará no River. Neste momento nós temos um grande relacionamento, um belo relacionamento entre São Paulo e River Plate, onde envolve vários jogadores, né? Galopo, emprestado, Enzo Dias, Tapia, aonde nós imaginamos que além do relacionamento possa acontecer outro tipo de coisa, e o Juliano Galopo tá indo muito bem, né? Um jogador que teve um investimento gigante pro São Paulo, né? Porque a diretoria naquele momento, inclusive fala até hoje que estava falido e tal, e gastou algo em torno de 40 milhões de reais pela compra efetiva do meia atacante Juliano Galopo, né? Meio campista Juliano Galopo. Depois ele teve questões muito conturbadas com o São Paulo, digamos assim, de escalação e de entendimento da posição do jogador. O Galopo, pra quem não sabe, e eu já falei isso aqui antes, mas eu vou falar de novo pra vocês, porque acho que tem muitas pessoas não sabem disso. Galopo começou de primeiro volante no Banfield. Ele começa de primeiro volante no Banfield e no São Paulo ele é colocado de centroavante pelo Rogério Ceni e fazendo gols ainda. Só que para ver como foi conturbado. Galopo começa de primeiro volante no Banfield quando ele era bem novinho, quando ele estava realmente começando no profissional. Ele joga de primeiro volante. Depois ele passou a ser um segundo volante. E aí, com o tempo, ele foi indo pra meia atacante e depois atacante. Mas eu acho que o ideal pra posição dele é meia atacante. No São Paulo, ele fora colocado de centroavante. E nós víamos que o Galopo ele tinha muita vontade, que o Galopo ele era um cara que poderia render mais, né? Com o Rogério Ceni teve até uns momentos que ele fez gols de centroavante, mas mesmo assim, depois não conseguiu se encaixar, não conseguiu firmar no time. Hoje a gente vê, dá pra perceber que era muito por questão de técnicos, né? Da qualidade de técnicos que chegavam no São Paulo e que trabalhavam sim ou não com o Galopo. Ficou muito essa discussão em volta do jogador. Tanto que agora ele está jogando muito bem no River Plate, né? Não é que ele está jogando muito bem, mas ele está conseguindo se consolidar a cada partida, a cada jogo lá no River. E aí agora, né? Mais do que nunca cresce aquela pergunta na nossa cabeça. E aí, será que com o Crespo o Galopo não poderia render muito mais no São Paulo? Eu acho que sim. Tô errado, gente? O que vocês acham? Com o futebol que o Galopo está mostrando, vocês acham que ele poderia render nesse São Paulo de hoje, com o Crespo, com os jogadores que tem aí? Ou vocês acham que já é uma história, já tem que virar a página do Galopo, esquece, deixa ele lá no River mesmo, que muito provavelmente vai acontecer, né? A negociação final entre River Plate, Galopo e São Paulo. O que vocês acham sobre isso? Porque isso me pega muito, gente. Me pega muito. Eu falo, e não é por causa do Galopo, não é em relação a Galopo. É em relação aos jogadores que estão aí, que nós estamos vendo, que podem, né, oferecer muito mais no São Paulo com o Crespo do que o Zubeldia, por exemplo, conseguir extrair, até mesmo o próprio Carpini. Então o Galopo acho que entra nessa lista, né, de um jogador que geralmente, né, em grandes momentos nos despertou uma certa curiosidade em relação de poder render mais ou não. Fica isso aí pra mim, né, galera? O que vocês acham? Eu tô certo ou eu tô errado? Juliano Galopo muito provavelmente nunca mais pisará no São Paulo, já será negociado com o River Plate, e isso é um dos pivôs, né? Talvez da negociação que envolva futuramente Enzo Dias, o Gonzalo Tapia. Todo esse bom relacionamento que o São Paulo enfrenta hoje com o River Plate. E aí nós temos que falar do Matias Rojas, né? Que não é possível o São Paulo negar esse jogador, né? Nós temos informações de que ele foi oferecido para o São Paulo, para a diretoria não quis nem conversar. Eu não entendo isso, porque eu acho que o Matias Rojas é um jogador que poderia agregar bastante nesse time de São Paulo. Eu acho que o Matias Rojas seria um jogador interessante para vir agora para o São Paulo. Tô falando isso direto para vocês.
pelo momento, né? São Paulo, por vários motivos. Acho que o primeiro deles, momento negociação, São Paulo e River bem favorável. Segundo motivo, o Matias Rojas não faz parte dos planos do River. Nós estamos percebendo uma movimentação de mercado em volta do jogador Matias Rojas, do agente querendo colocá-lo, né, dos empresários dele querendo colocá-lo em outro clube. Então isso poderia ser muito favorável para o São Paulo. Terceiro motivo, valor de mercado. Quando o São Paulo quis contratar o Matias Rojas do Racing, que perdeu, né, a disputa para o Corinthians, e o Corinthians pagou uma verdadeira fortuna e micou, né, ficou ruim a contratação do Matias Rojas. No saldo final, para mim ficou muito ruim a contratação do Matias, a história do Matias Rojas com o Corinthians. Jogador muito caro, não rendeu nada, não rendeu o que esperava. Então, os valores são muito menores do que quando o São Paulo tentava negociar o Matias Rojas com o Racing. Esse é o terceiro motivo. E o quarto motivo é a posição, né? Eu acho que a posição o São Paulo precisa e irá contratar, né? Parece que o São Paulo irá contratar, sim, meia atacante agora. Inclusive, precisa começar já a trazer os reforços necessários de meia atacante, lateral direito, zagueiro, né, meio campista. São Paulo fala que tá o tempo inteiro pleiteando todas as posições, né? Então tem vários motivos para ele ser contratado e eu acho que ele poderia jogar muito na mão do técnico Hernan Crespo, né? Eu acho que seria muito bacana. Então, gente, o Matias Rojas não faz parte dos planos do River. A gente vê os empresários dele já tentando realocá-lo, né? Tentando jogar em algum outro clube, oferecendo ele para outros clubes. Preço de mercado muito abaixo daquilo ali, né? Um preço acessível de mercado, relativamente acessível. E a posição que o São Paulo precisa agora pro Crespo. Então, para mim, Matias Rojas seria um baita nome. Não entendo o São Paulo não ir todo dia fortemente para cima do Matias Rojas. As informações que chegam é que ele foi oferecido, né? Tipo, e aí, São Paulo, vocês não estão precisando? Tem o Matias Rojas aqui. Não vai ficar com o River e tal. E aí, interessa ou não interessa? E pelo que a gente vê, o São Paulo negou o Matias Rojas, né? Não quis começar conversas para uma possível contratação do Matias Rojas. Algo que sinceramente, eu não consigo entender, galera. Pra mim, seria um baita nome. Eu tô certo ou tô errado em relação ao Matias Rojas? Tudo bem que nós temos jogadores já aqui chamando muito atenção, mas eu acho que um reforço do nível do Matias Rojas, principalmente pela posição, momento dele no River, momento do São Paulo, eu acho que seria muito bacana. Tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários quem quiser a opinião de vocês aí. Galera, o São Paulo não vai ter folga, mas não é porque a comissão técnica, a diretoria não quer dar folga, não quer dar descanso, não é nada disso. São Paulo está com uma agenda bem agressiva, né? E é o que nós estamos esperando, é o que nós estamos querendo ver, né? É a sequência, galera. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, né? Muito feliz com tudo que está acontecendo, com toda a bola que o São Paulo está jogando, com esse novo São Paulo do técnico Hernan Crespo, dá para dizer assim, né? E que nós estamos esperando ver cada vez mais a evolução do time, o crescimento do time, de jogadores como, agora entra diretamente na conversa, né, que a gente estava falando aqui antes, do Juliano Galopo, do Matias Rojas, entra diretamente na conversa envolvendo Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho, jogadores que estão crescendo demais, né? O Alisson acho que menos, mas jogadores, o Alisson ele já era um titular, né? Mas jogadores que não eram titulares absolutos, como o Marcos Antônio, Bobadilha e o Rodriguinho, por exemplo, que estão rendendo demais com o Crespo, que estão crescendo cada vez mais. E que nós estamos esperando ver esses jogadores nas etapas finais de Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, com os desfalques que o São Paulo está enfrentando, com os times alternativos que o técnico Hernan Crespo tem que montar. Então agora nós estamos prestes a entrar em momentos finais dessas grandes Copas, desses grandes torneios, não só das Copas, mas do Brasileirão também, em que o São Paulo tem feito, né? O Crespo é como se ele tivesse na rodada 1 do Brasileirão para ele, né? E é muito justo, é muito genuíno ele fazer jogo após jogo com toda essa evolução, com todo esse crescimento que ele vem apresentando. Isso é muito bacana, muito maravilhoso. Agora nós vamos ter uma sequência muito espetacular também, que nós estamos esperando demais por esse saldo final, que é jogo decisivo de Copa do Brasil, mais um jogo de Brasileirão em que o São Paulo muito provavelmente precisará ou irá poupar contra o Vitória, que o São Paulo, e nós esperamos vitória em cima do Vitória, mesmo com os jogadores poupados. E por fim,
né, da nossa análise aqui, pelo menos desse vídeo, a gente pode começar a ver a Libertadores com o técnico Hernan Crespo, porque a gente sabe que de forma muito positiva, hoje, né, está engasgado pelo Hernan Crespo, e ele quer fazer um trabalho completamente diferente na Libertadores com o São Paulo, uma vez que ele, infelizmente, deixou a desejar na primeira passagem, né. Claro que tem todo um contexto desfavorável e dá pra gente ficar discutindo várias coisas. Hoje eu vou bater no microfone, né, hoje eu vou ficar batendo no microfone, desculpa. É claro que tem um contexto todo um contexto a ser discutido em relação a isso, mas nós estamos esperando ver o Crespo dar todas essas reviravoltas em relação a jogo, título, tudo que ele pode fazer pelo São Paulo, né? E aí, nós já temos uma notícia espetacular, maravilhosa, que é o craque voltando, o retorno do craque Lucas Moura. Já estão falando que o Lucas Moura pode... Gente, está ficando cada vez mais quente, está ficando cada vez mais real. Já estão falando aí que o Lucas Moura pode voltar contra o Vitória, pode estar disponível para o técnico Hernan Crespo contra o Vitória, que é espetacular, né? O Crespo ainda não treinou com principais jogadores. Se nós pegarmos no papel, se for fazer uma leitura no papel do time principal, do time titular do São Paulo, e digamos que a gente tá sem assistir jogo durante um mês do São Paulo. Você pega a folha de todos os jogadores contratados, né? De todo o elenco do São Paulo. Se você olhar, você vai falar que o ataque é Oscar, Lucas e Caleri. E o Crespo não jogou com nenhum. O Oscar muito pouco, mas não jogou com nenhum. Então o Crespo já faz um trabalho maravilhoso e espetacular sem as suas principais peças, sem as suas principais chaves. Mas agora o Lucas Moura está voltando e estão falando, está cada vez mais aquecido, cada vez mais quente essa informação de que o Lucas muito provavelmente estará disponível para retornar finalmente para o São Paulo contra o Vitória. E aí, ele vai jogar? Porque a gente vê como é que o Crespo vai montar esse time? Porque o Crespo tem um ataque muito sólido, uma formação de 3 zagueiros muito sólida e faz um ataque esplendoroso com Ferreirinha e Luciano. E o meio de campo, ele não tá nem aí. A forma como ele monta o meio de campo, quem que vai sair? O Alisson? Porque o Crespo, ele se mostra muito confortável em montar o meio de campo do São Paulo com qualquer um que esteja lá. Quando o Oscar machucou, ele prontamente pôs o Alisson. Olha o trabalho que ele vem fazendo com o Rodriguinho. O Rodriguinho renasce um craque para nós, um jogador que nos traz muita esperança de um bom futebol agora. Então o Crespo, ele trabalha de forma muito segura, muito confortável e muito assertiva com seja quem for, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho, se sente à vontade para colocar um Luan, um cara que há muito não jogava no São Paulo. A gente aguarda o retorno do Luiz Gustavo. Então tudo isso a gente vê que é muito justo falar isso, que é muito trabalho do técnico Hernan Crespo. É muito a mão do Hernan Crespo. E aí, Crespo, como é que você vai fazer o time com o Lucas disponível? Quem é que sai? Como é que você vai mudar o ataque? É o Alisson que sai? Porque assim, como é que vai mexer no Luciano e Ferreirinha, que estão jogando uma barbaridade? Como é que te tira o Ferrarese pra pôr um atacante, né? Como é que você tira o Arboleda, ou o Alan Franco, ou o Ferrarese pra pôr um atacante e desmancha um sistema que está indo de forma excelente, que é o seu sistema de 3 zagueiros? Então, dor de cabeça boa pro nosso Hernan Crespo, mas podem comemorar demais, porque o nosso craque finalmente está voltando e o nome dele é Lucas Moura. É espetacular, né, galera? Olha a mudança que nós tivemos tão recente, isso aqui eu falo todo dia porque me explode de felicidade. Tudo isso que está acontecendo no nosso São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, e o Rames Rodrigues, vocês viram? Tem umas atualizações aí. Ele melhorou o ritmo dele lá no León. Tá no León, né? Aqui, ó. Quer ver? Separei pra vocês aqui alguns dados. Ele tá no León. Rames Rodrigues tem 3 jogos pelo León e 1 gol. Bastante minutagem em jogo e uma porcentagem interessante de jogos de titular, uma carga interessante do Rames Rodrigues. E aí, o Rames poderia ter uma chance diferente no São Paulo ou não?
principalmente com o Crespo? Será que o Rames Rodrigues seria interessante nesse São Paulo com o Crespo? Acontece que o Rames está jogando, né? Eu acho que da mesma forma como... diferente, né? Diferente do Galopo, o Rames ele veio com um nome muito grande, valores não tão expressivos, mas maiores que o do Galopo, não da contratação, né? De salário a gente imagina, e ficou aquele gostinho de... Poderia ter sido diferente, né? Que poderia as coisas poderiam ter acontecido diferentes em volta do Rames Rodrigues, em volta do São Paulo. Poderia ter sido melhor, né? Em relação a ter jogado mais, a ter vingado mais, ter dado certo, né? E eu acho que fica essa questão, né? Eu acho que me pega isso também. Você fala, pô, o cara agora ele tá jogando lá no León, né? Na seleção da Colômbia ele sempre foi muito bem, né? Ele sempre foi melhor que nos clubes nesse último momento. É um cara que jogou no Real Madrid, Bayern de Munique com uma grande carreira. Mas a gente viu um Rames diferente, né? Infelizmente, nos clubes, recentemente, né? Vamos colocar assim, de alguns tempos pra cá, a gente vê um Rames diferente nos clubes da seleção dele. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Rames, nesse São Paulo do Crespo, seria bom ou não? Tá jogando lá no León, né? Eu acho que poderia ter sido diferente, mas assim, acho também que página virada em relação ao Rames Rodrigues, né, galera? Acho que é isso. Mas vão também deixando nos comentários isso também, a opinião de vocês, quem quiser deixar nos comentários em relação a isso, que eu sei que isso é bem polêmico. E galera, Nicolás Tripicchio, lateral direito, posição que o São Paulo, que a gente sabe, né? Que o São Paulo precisa contratar agora. Um jogador que está bem ativo, inclusive pelo São Lourenço, indicação do técnico Hernan Crespo. Já vou dar os dados dele aqui, não conheço muito bem esse cara, não conheço muito bem. Falam que ele é dos tempos do Crespo do Defensa e Justiça, né? Que o Crespo trabalhou com ele lá, e aí o Crespo teria indicado por ser um jogador interessante para o Crespo e para a sua comissão técnica e pelo perfil de contratação que viria, né? Um empréstimo, talvez, ou valores abaixo, porque é o seguinte, o Nicolás Tripicchio, ele é lateral direito, novo, não é um menino, não é um jovenzinho, mas ele tem 29 anos, então não é um cara com 34, 35, 33 anos, então é um cara que eu vejo relativamente novo, argentino, né? Ele é um lateral direito também, né? Um lateral direito defensor. Hoje ele está no São Lourenço e tem contrato até o final de 2027, o que não seria um empecilho, porque a gente vê uma estimativa de valor do Nicolás Tripicchio relativamente barata, né? Um jogador relativamente barato que estaria, né? Aqui fica uma dúvida se é um jogador perfil da diretoria do São Paulo, da comissão técnica, aparentemente sim, mas é um jogador que a gente vê que aparentemente caberia no bolso dessa diretoria, dessa atual gestão do São Paulo. Precisa ver se as características do jogador agradam a diretoria, porque está acontecendo aí a indicação do Nicolás Tripicchio, lateral direito, posição que o São Paulo precisa contratar, né? Estamos vendo o Cédric Soares numa verdadeira divisão de... Acho que não são divisão de opiniões, né? Não são divisão de opiniões, mas inconsistência de futebol, né? Envolvendo o Cédric Soares. E aí a gente vê o Mike, claro que tá muito cedo pra falar do Mike, mas é um jogador que a gente gosta, é uma joia da base, mas é um jogador ainda em preparação, digamos assim, o Mike. Então o São Paulo precisa agora, né, de zagueiro e de lateral direito para agora. Ainda vai precisar contratar mais meio-campistas e atacantes, mas para agora a gente vê a necessidade urgente de zagueiro e lateral direito, e o nome da vez aí é o Nicolás Tripicchio, lateral direito aí que trabalhou com o Crespo no Defensa e Justiça, hoje tá no São Lourenço, e valores relativamente ok, né, aparentemente dentro dos padrões do São Paulo, caso a diretoria resolvesse avançar. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.